pessoal, vou gravar aqui mais um vídeo e aqui eu vou emitir a minha interpretação sobre a questão do batismo no Espírito Santo, porque a interpretação corrente sacralizada é de que Atos 2 está falando de batismo no Espírito Santo. Então a maioria das igrejas de linha armeniana e pentecostal, não vou citar nenhum porque são várias, todas elas afirmam que batismo no Espírito Santo acontece em Atos capítulo 2. Então como que é entendido essa questão? Primeiro eles dizem que no ato da conversão você recebe o Espírito. E depois do ato da conversão você vai receber a segunda bênção, que é o batismo em si. Então o ato da conversão você só recebe o Espírito. É como se fosse você recebesse um passaporte de entrada, mas que ali não é o seu destino final. O destino final é Atos 2, ou seja, o ato do batismo em si. Então essa é a grande maioria de linha arminiana, de linha pentecostal, da qual eu faço parte. Eu sou assembleiano, faço parte da Assembleia de Deus. Só que minha interpretação desse texto é totalmente diferente em relação àquilo que as nossas igrejas elas interpretam. Por quê? Porque se eu entender que batismo no Espírito Santo é Atos 2, então o que eu faço com as demais pessoas? O que eu faço com os demais irmãos que não receberam batismo? E dizem que o seguinte, o sinal do batismo é o falar em línguas. Só que tem um problema aí. No dia de Pentecoste não foi só um sinal que aconteceu. Por que eu elejo só um sinal e deixo os outros dois fora? Se vamos falar em sinal, então há de se aparecer os 3 sinais, porque não foi só um sinal que apareceu lá no dia de Pentecoste. Foi um som, um vento e a língua. Então por que só aparece um agora como sinal de conversão? Então a grande maioria interpreta desse jeito, que batismo está em Atos 2. Batismo no Espírito Santo está em Atos 2. Eu já entendo diferente. Vamos ler um texto em 1 Coríntios, capítulo 12, e verso 3, que diz assim, olha: por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus senão pelo Espírito Santo. Agora olha o verso 13 do mesmo capítulo. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer grego, quer escravo, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Minha interpretação em relação ao batismo no Espírito Santo, e aqui eu já coloco as minhas considerações referente a esse assunto. Primeiro ponto, o texto diz que, 1 Coríntios capítulo 3, e versículo de número 3, diz que ninguém pode dizer que Jesus Cristo é o Senhor se não for pelo Espírito Santo. E aqui ele está tratando do batismo em si. Tanto o verso 3 quanto o verso 13 está tratando do batismo em si. Então, um cidadão que vem para Cristo, se ele não for batizado no Espírito Santo, ele não pode dizer que Jesus Cristo é o Senhor. E quando acontece esse batismo? No ato da conversão. Perceba aqui comigo. Então, eu estou dizendo a vocês, meu modo de ver, de entender a palavra, de entender o texto, é que batismo no Espírito Santo acontece no ato da conversão. Tá? Por quê? Porque a conversão é obra de quem? A conversão, regeneração, santificação é obra do Espírito Santo e não obra do homem. Então, no ato da conversão, ele é batizado ali. Porque ele só pode falar que Jesus Cristo é o Senhor, se for pelo Espírito Santo. Então, no ato da conversão, ele já é batizado ali, e ele é batizado já
no Espírito Santo, já é introduzido no corpo de Cristo por meio do batismo no Espírito Santo. Então a linha pentecostal, da qual eu faço parte, mas eu não creio dessa forma, é que são duas. A primeira bênção, no ato da conversão, você recebe ali um Espírito ali. E depois, mais para frente, em Atos 2, você recebe o Espírito em si. Só que em Atos 2 você não acha nem menção da palavra batismo lá em Atos 2. Você vai achar um revestimento, um enchimento, mas você não vê lá o termo batismo lá, como você vê aqui em 1 Coríntios 12, verso 3, 1 Coríntios 12, 13 e alguns outros textos que nós vamos ver também, que é Efésios 4, verso 11 também. Então, o ato do batismo acontece no ato da conversão. Olha, se você der uma lida, abra em Salmos, no capítulo 85, vamos ver que a conversão é um ato de Deus, e somente de Deus por meio do Espírito, não é um ato do homem. Então, no ato da conversão, se ele não receber o Espírito, ele não tem como ser introduzido no corpo de Cristo, ele não tem como dizer que Cristo é o Senhor, ele não tem como continuar diante de Cristo, em comunhão com Cristo. Olha o que diz em Salmos 85, verso 4. Restabelece-nos, ó Deus, da nossa salvação. Retira de sobre nós a tua ira. Então aqui o autor está passivamente pedindo para que Deus restabeleça ele, ou regenere ele, a sua condição de outrora. Ou seja, o ato da conversão é um ato soberano de Deus por meio do Espírito. Então, quando eu levanto a mão, eu já estou ali sendo selado, sendo batizado no Espírito Santo, para ser infundido de uma nova vida, para eu poder dizer que Jesus Cristo é o Senhor e viver como se de fato Cristo fosse o meu Senhor. Olha o que diz em Jeremias, capítulo 31, e versículo 18. Isso nós estamos vendo que o batismo acontece no ato da conversão e não pós-conversão. Então, Jeremias 31 e o verso 18, que diz assim: Bem ouvi que Efraim se queixava dizendo, castiga-me, e fui castigado, como novilho, ainda não domado. Converte-me, passivo de novo. Converte-me e serei convertido, porque tu és o Senhor, o meu Deus. Então nós estamos percebendo que, na verdade, o batismo ele vai acontecer no ato da conversão, porque esse é um ato soberano de Deus, não tem nada que eu possa fazer. A conversão, regeneração, santificação é um ato poderoso de Deus que acontece no ato da minha conversão, que eu sou impelido pelo próprio Espírito a esse ato. Então, quando eu levanto a mão, ali eu já fui recebido, ali eu já fui revestido, ou seja, ali eu fui batizado no Espírito Santo no ato da conversão e não pós-conversão. Ou como querem dizer, a primeira bênção e a segunda bênção. A Bíblia fala de um só Espírito, não de dois Espíritos. Você não vai achar em lugar nenhum falando de dois batismos, mas você vai achar ela falando só de um só Espírito, um só batismo, não dois batismos. Vamos ler mais um pouco aqui em Atos, para a gente ver como que isso acontece no ato da conversão, e é um ato do próprio Deus quem faz essa obra em nós, e não nós mesmos. Porque se nós não formos selados ali, não existe vida cristã. E não existe um espírito e outro espírito. É como se fosse a ideia de um espírito mais fraco e depois você recebe um espírito mais forte. Então não tem muita... Embora eu respeite a interpretação, mas eu não vejo muita lógica nessa ideia de dois espíritos. Uma bênção e a segunda bênção. Vamos ver o que diz Atos 11 e verso 18. Depois com calma você lê. Eu estou expressando aqui a minha opinião em relação a isso aqui. Não é que minha opinião vai ser soberana nem absoluta. Tanto é que nós temos a linha armeniana, pentecostal, que pensa que batismo está em Atos 2 e eu respeito isso aí. Mas a minha opinião é que batismo acontece no ato da conversão e não pós-conversão. Portanto, nós estamos vendo que na conversão é que nós recebemos esse Espírito, porque é o Espírito que nos introduz no corpo de Cristo, é o Espírito que muda a nossa realidade no ato da conversão.
Olha o que diz aqui Atos, capítulo 11, e o verso de número 18. E ouvindo eles estas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: logo também aos gentios foi por Deus concedido o arrependimento para a vida. Então, quem que concede o arrependimento é o próprio Deus, no ato da conversão, em que eu sou infundido do Espírito também, para ser introduzido no corpo de Cristo. Vamos ler mais um texto em 2 Timóteo, no capítulo de número 2 e verso 25. 2 Timóteo 2, 25. É 2 Timóteo... Aliás, desculpe, 2 Timóteo, tem o primeiro aqui. Capítulo 2 e verso 25. Disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhes conceda não só arrependimento, para conhecerem plenamente a verdade. Então, veja que a conversão é um ato soberano de Deus, o batismo é um ato soberano de Deus, e é no ato da conversão que eu recebo esse batismo para eu poder dizer que Jesus Cristo é o Senhor, porque sem Ele não tem como eu dizer que Jesus Cristo é o Senhor, e não tem como eu viver como de fato Cristo fosse o meu Senhor. Olha o que diz em João, no Evangelho, no capítulo 6 e o verso de número 44. Tá? Então estou expressando aqui a minha opinião referente a esse assunto e mostrando a vocês textos que corroboram essa minha posição em relação ao batismo no Espírito Santo. Olha o que diz em João, no Evangelho, no capítulo 6, o verso 44. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Então ninguém pode vir a Deus se não for pelo próprio Deus, mediado pelo seu Espírito no ato da conversão. Então, quando que acontece o batismo? O batismo acontece no ato da conversão. Há 25 anos atrás, quando eu levantei a mão, ali eu fui batizado. Porque ali eu fui introduzido pelo Espírito no corpo de Cristo. Então não há dois momentos. Né? A ideia é que se tem dois momentos nessa esfera. Num primeiro momento vem o Espírito, mas sei lá, a ideia de que o Espírito, eu não sei, é até difícil entender essa questão. Vem um Espírito, mas você vai se tornar mais forte mesmo após Atos 2, que é o revestimento de poder, que eu não estou negando. Não estou negando o revestimento de poder de Atos 2, não estou negando isso. O que eu estou dizendo é questão de batismo. Atos 2 não fala de batismo, Atos 2 fala de revestimento e não de batismo propriamente dito. Olha o que diz ainda Paulo, diz em Filipenses, e aí já vou passar para outro ponto. Filipenses, no capítulo de número 2 e o versículo de número 13. Porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. Ou seja, Deus, ele tem poder para trabalhar e operar. Então é no ato da conversão é que de fato nós somos inseridos no corpo de Cristo e vivemos nesse corpo e nutrimos uma comunhão entre nós e o Espírito, entre nós e a igreja, por meio do Espírito. Então, quando isso acontece? Isso acontece no ato da minha conversão e não pós-conversão. Interessante aqui a gente poder alguns pontos aqui. Existem regras. Bom, se o Espírito é um ato soberano de Deus, está na soberania de Deus, nós vamos ver isso quando a gente analisar o texto, que tudo o Espírito faz no ato da sua soberania, por que então eu tenho que impor condições? Por exemplo, em muitas igrejas se trabalha a questão, por exemplo, se a pessoa ela quer ser obreiro, até cooperador, sem o dito batismo de Atos 2, ela consegue. Agora, para ela passar de diácono adiante, ela tem que ser batizada no Espírito. Ora, então o que será dos profetas? Os homens que falaram movidos pelo Espírito de Deus. Então, se eles estivessem no nosso meio, então eles não seriam aceitos para o ministério, já que não havia a questão do dito batismo
que é trabalhado em questão de Atos 2. Então esse é o primeiro ponto. Você barra o ministério de muita gente porque, segundo essa visão, o cara não tem o Espírito ainda. Ou seja, o cara não foi batizado no Espírito, então ele não está habilitado para o ministério. Então é contraditório. Ele está habilitado para estar no corpo, mas não está habilitado para estar no ministério porque não é batizado no Espírito. E outro problema aqui. Se é que vamos falar de sinal, então que haja os 3. Por que você elegeu só um e deixou os outros 2? Então, se a língua é um sinal, então o som também tem que ser e o vento também tem que ser, porque aconteceram os 3 lá, não foi só um. Então, primeiro ponto, você barra muita gente para o ministério porque não tem o dito batismo de Atos capítulo 2. Segundo ponto, você institui, e o texto de Paulo aqui em 1 Coríntios capítulo 12, ele está trabalhando exatamente essa questão de derrubar este muro de separação que há entre as pessoas. Ele vai dizer no próprio texto aqui de 1 Coríntios 12, que não há judeus, não há gregos e não há gentios. Há um só corpo, um só membro, ou seja, um corpo que é feito por vários membros. Há uma diversidade de membros que contribui para fazer o corpo. Ora, se eu estabeleço que o cidadão, para seguir carreira cristã, ele tem que ter o dito batismo de Atos 2, então eu coloco uma barreira aqui. Eu digo, daqui você não pode passar, porque você não tem o Espírito. Outro ponto, você coloca dentro da igreja a questão da acepção, porque aí tem os crentes de primeira classe e os crentes de segunda classe. Quem são os primeiros? Os primeiros são aqueles que falam em línguas. Quem são os de segunda? Os de segunda são aqueles que não falam. Então, cria-se uma acepção e uma divisão dentro da igreja. Essa ideia de que Atos 2 é batismo. E de que tudo, o cara só começa no ministério a partir desse ato aqui. Outro ponto aqui. O batismo ali de Atos 2, que aliás não é nem batismo, você vê que o vício é tão grande que até eu acabo me pegando nessa questão. O revestimento de Atos 2, que eu não estou negando que haja ali o revestimento do Espírito. Meu ponto aqui é batismo, não é revestimento. O que está ali é real, aconteceu e continua acontecendo. Meu ponto é batismo e não revestimento. Um outro problema ali é que as línguas que ali ocorreram não ocorreram por conta dos discípulos. Você pegar capítulo 2 lá, você vai ver que as línguas ocorreram não por conta dos discípulos, mas por conta das pessoas que estavam ali ouvindo eles falarem. Em cada um ouvia falar na sua própria língua materna as grandezas de Deus. Vamos ler esse texto aqui, que ele é bem esclarecedor. Em Atos capítulo 2, as pessoas vão testificar e elas ficam maravilhadas porque elas estão vendo os discípulos falarem na sua língua materna das maravilhas de Deus. E aquilo deixou elas maravilhadas. Maravilhada. E vamos ler o texto aqui. Capítulo 2 e o versículo de número 5. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo do céu, por conta que era a festa do Pentecostes. Então todos os judeus afluíam para Jerusalém para celebrar essa festa, então estava muita gente ali. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu multidão que se possuía de perplexidade, quando cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? E aí ele vai descrever as nações que estavam ali. Então a língua aconteceu ali, não por conta dos discípulos, mas aconteceu por conta das pessoas que estavam ali vendo aquele evento. E Jesus falou: fica ali, até que do alto vocês sejam revestidos. Se você pegar lá Atos 1:8 e ir lá no original, no grego lá, você não vai ver a palavra batismo, revestir. Você vai ver lá revestimento. Um enchimento de poder, mas não batismo. Então as pessoas estavam ali maravilhadas porque elas estavam ouvindo falar do Evangelho na sua própria língua materna.
E muitos dali saíram para suas nações, voltaram para suas nações e fundaram igrejas, como é o caso da igreja de Roma. A igreja de Roma não foi fundada nem por Paulo, nem por Pedro, nem por nenhum dos apóstolos. A igreja de Roma foi fundada por um discípulo que estava ali ouvindo falar das grandezas de Deus em latim, volta para Roma e funda a igreja de Roma, que depois Paulo vai escrever e visitar essa igreja. Então as línguas aconteceram ali, não por conta dos discípulos, mas aconteceu ali por conta das pessoas que estavam ali. Todas as ocorrências que você forem ver aqui, mas tem outros textos, todas elas estão ligadas, estão intrinsecamente relacionadas à questão da evangelização e missão. Então, se vamos falar em revestimento, temos que falar em obra missionária, em obra evangelizadora. Porque toda a ocorrência de revestimento do Espírito que ocorreu dentro do texto sagrado e ao longo da história da igreja, você pode pegar a história da igreja e estudar todas elas, todos os revestimentos estão ligados à obra evangelizadora. Completamos 500 anos de reforma. O que foi aquilo ali? Não foi o mover do Espírito que revestiu Lutero e todos os reformadores e pré-reformadores para levar a reforma adiante e chegar onde nós chegamos hoje? Então, está ligado, o revestimento de Atos 2 está ligado à questão da evangelização. Então não ocorreu por conta dos discípulos, mas ocorreu por conta das pessoas que estavam ali, precisavam ouvir das grandezas de Deus. Então esses são alguns pontos que a gente tem que considerar nessa questão. O outro texto que vai dar apoio a isso que eu estou dizendo, é em Efésios capítulo 4, Efésios capítulo 4, e vê que os dois textos que eu estou lendo, tanto de 1 Coríntios quanto de Efésios 4, eles vão falar da mesma forma. Vamos ver o que Paulo diz aqui em Efésios 4, e verso de número 11. Ele diz aqui, olha: e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores. Então, a distribuição das tarefas. Mas ele vai deixar claro que há somente um Espírito. Olha aqui o que ele diz aqui. Então, no verso 7, aqui no verso 11, ele vai falar da distribuição dessas tarefas. Veja que está relacionado lá com Coríntios, que está falando de diversidade de dons, aqui está falando de diversidade de ministério. Mas quem opera em todos eles? Olha aqui, no versículo de número 4. Aliás, vamos ler a partir do verso 1, de Efésios capítulo 4, verso 1. Rogo-vos, pois eu, o prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fosse chamado, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por perseverar a unidade do Espírito. Olha só, e lá em Coríntios também, 1 Coríntios 12, ele está falando da unidade do Espírito. Então ele faz todo aquele trabalho, mostrar as diversidades dos dons para trabalhar a questão da unidade do Espírito. E essa unidade que é operada pelo Espírito. Então o foco lá não é mostrar diversidades, é mostrar diversidade, mas mostrar principalmente a unidade que deve haver no Espírito. Então ela vai dizer: esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Olha só, há somente um corpo, um só Espírito, como também fosse chamado numa só esperança da vossa vocação. Um só corpo, um só Espírito. Verso 5. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual sobre todos age por meio de todos e em todos. Presta atenção no adjetivo todos, que aparece aqui nesse texto de Efésios e vai aparecer lá em 1 Coríntios. Presta atenção no adjetivo todos, porque na visão de Atos 2, a ideia ali não é todos. Então quer dizer que uma parte tem, a outra não. Então se ali é o batismo, então por que uma parte tem e a outra não? Se é batismo, e Paulo ele está adjetivando todos. Ele não está dizendo uma parte da igreja vai ter, outra parte não. Ele está dizendo
todos em um só Espírito. Capítulo 4, lá em 1 Coríntios 12, o adjetivo vai aparecer de novo. O adjetivo vai aparecer no versículo 3, versículo 13. Todos foram cheios em um só Espírito. Então, por que em Atos 2, como nós vemos hoje acontecer na igreja da qual eu faço parte, uma parte é batizada e outra não? Então esse texto está contraditório se a Bíblia diz que todos foram batizados em um só Espírito. Não partes, mas todos. Ele adjetiva. Todos foram batizados em um só Espírito. Então esse é mais um texto que corrobora aquilo que nós estamos falando a respeito dessa questão do batismo no Espírito que acontece no ato da nossa conversão. E você percebeu aqui que no Atos 4 ele vai adjetivar todos. 1 Coríntios capítulo 12 ele também vai adjetivar todos. Você vai ver esse todos aparecendo várias vezes ao longo do texto que nós estamos trabalhando aqui, a questão do batismo, que está claro no versículo 3 e no versículo 13. Tá? Agora vamos analisar quais são os assuntos que Paulo trata nesse texto para corroborar ainda mais aquilo que nós estamos falando sobre essa questão do batismo no Espírito Santo que acontece no ato da conversão e não pós-conversão. Vamos ver quais são os assuntos que ele trata aqui. Se você abrir lá em 1 Coríntios, no capítulo de número 1, e nós estamos vendo aqui Paulo trabalhando aqui no capítulo, na epístola de Coríntios, a questão da divisão. Você pega o capítulo 3, Paulo ele vai deixar bem claro lá que a igreja está dividida em facções. Olha o que Paulo diz em 1 Coríntios, capítulo 1, a partir do verso 13. Ele diz assim: acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós, ou fosse porventura batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus porque a nenhum de vós batizeis, exceto Crispo e Gaio, para que ninguém diga que fosse batizado em meu nome. Batizei também a casa de Estefano. Além desse, não me lembro se batizei algum outro, porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com sabedoria de palavras, para que não se anule a cruz de Cristo. Então, Paulo vai tratar aqui da questão da unidade. E ele vai dizer, por que ele vai tratar a questão da unidade aqui na Epístola de Corinto? Porque era uma igreja dividida, uma igreja que estava dividida. Uma igreja que tinha muitos problemas e problemas sérios dentro dela. E se você parar no capítulo 11, a partir do verso 17, ele vai dizer que o povo estava se reunindo não para melhor, mas para pior. Tamanho era o problema. Se 1 Coríntios 12 fosse sinônimo de espiritualidade, então por que estava ocorrendo tanta divisão e por que Paulo teve que escrever 3 epístolas para tentar corrigir esta igreja que sai da história como uma igreja incorrigível? Até Clemente escreveu uma epístola a essa igreja para tentar corrigir e ela sai da história como uma igreja incorrigível. Então, Atos capítulo 12, 1 Coríntios capítulo 12 não está falando de espiritualidade, que o povo pensa que ali está falando de espiritualidade. Você quer falar de espiritualidade, então nós temos que falar de Gálatas capítulo 5. Aí Paulo vai falar de espiritualidade. O que é um crente espiritual? Aquele que exemplifica o fruto. Porque aqui nós estamos vendo Paulo tratando de problemas, de divisões, de falta de compreensão. Até na hora do uso dos dons o povo não sabia nem como utilizar direito, era uma coisa tão doida, tão bagunçada que ele tem que trabalhar essa questão. Então, o capítulo 12, ele vai tratar da unidade a partir da diversidade, que é o que ele está dizendo lá no capítulo 1, versículo 13. Ele vai dizer, existe diversidade, mas tem que haver unidade. Então, no capítulo 12, ele está falando que existe a diversidade, mas essa é uma diversidade que está dividida, uma diversidade soberba, uma diversidade egoísta. Mas a partir da diversidade tem que haver a unidade. A partir do quê? A partir do Espírito. Porque ele vai deixar bem claro, um só Espírito. Então, a partir do Espírito, a diversidade vai entrar em unidade, o que não estava acontecendo na igreja de Corinto. Havia uma diversidade, mas uma diversidade que não entrava em unidade, porque, se você pegar o capítulo 13, ele vai dar razão porque não havia unidade no meio daquela diversidade.
porque eles eram carnais. Então Paulo vai dizer, olha, se vocês já estão em Cristo, foram batizados no Espírito, então na diversidade deve haver a unidade. Então é isso que ele está trabalhando no capítulo de número 12. Uma outra questão aqui. A preposição em, que é usada por todo o texto no capítulo 12 aqui, a preposição em, usada por Paulo, denota um movimento de fora para dentro. Então ele vai dizer, em Cristo, em um só Espírito. Essa partícula em, ela dá a ideia de um movimento de fora para dentro. Ou seja, eu fui tirado de fora do sistema, fui tirado de lá pelo Espírito e colocado dentro de um novo sistema que está em Cristo. Então a partícula em denota esse movimento de fora para dentro. Como é que o indivíduo vai vir lá de fora para dentro se não for pelo Espírito? Porque nós somos, Paulo vai dizer em Romanos capítulo 7, versículo 19, que há em nós uma luta intensa entre o fazer o bem e o fazer o mal. E aquele que está fora de Cristo, ele só sabe fazer o mal. Então nós somos tirados. Por isso que o batismo acontece no ato da conversão. Nós somos tirados, fomos batizados no ato da conversão, fomos tirados de fora do sistema para dentro de um novo sistema em Cristo Jesus. Uma outra questão aqui do capítulo 12 é que fala da operação do Espírito, que é gerada das manifestações. Ou seja, a manifestação é dada pelo Espírito Santo, não por vontade humana. Ora, o Espírito não está no meu domínio, os dons não estão no meu domínio. Olha o que diz no versículo 6 do capítulo 12 de 1 Coríntios. Diz assim, há diversidades nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos, como a gente acabou de ler. Então, quem opera? Quem opera tudo em todos é o Espírito, não é a vontade humana. Até porque ninguém fica falando língua estranha 24 horas, ninguém fica tendo visão 24 horas, ninguém tem revelação 24 horas. Quando isso acontece? Quando o Espírito acha que tem que acontecer, quando ele quer que aconteça, quando ele vê uma necessidade específica para que aconteça. Então ele vai e age em cima disso, dando a manifestação. Então não tem o domínio. Ah, o dom é meu. Não, o dom não é seu, o dom é manifesto e é manifesto pelo Espírito. Eu não domino o dom. O dom não está à minha disposição para usar a qualquer hora, em qualquer lugar, em qualquer momento. É o Espírito que manifesta. E quando ele manifesta? Quando há uma utilidade. Não uma utilidade para quem ele está usando, mas uma utilidade para quem vai receber a manifestação do Espírito. Ou seja, quando Deus levanta alguém para profetizar, você não profetiza para si mesmo. Se você profetizar para si mesmo, você é um esquizofrênico doido. Toda profecia, quando ela vem sobre um indivíduo, ela vem para profetizar para o outro. Então, o benefício, a utilidade é para o outro e não para quem está sendo usado. Então, olha o versículo 11 ainda. O que vai dizer o versículo 11? Que está no domínio do Espírito. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas as coisas, distribuindo-as como lhes apraz, a cada um individualmente. Então, o dom, a manifestação, ela está no domínio do Espírito e não no meu domínio. Como é que eu posso estipular? Eu vou profetizar agora, eu vou falar agora, eu vou ver agora, eu vou falar línguas agora, se isso está no domínio soberano de Deus, no domínio soberano do Espírito. Como é que eu posso, chegar à conclusão? Eu vou fazer, eu vou realizar. Nós estamos vendo no texto que quem opera tudo em todos é o Espírito. O que mais que diz o texto de 1 Coríntios? Isso eu estou falando aqui só o que Paulo está trabalhando aqui nesse texto que eu estou colocando aqui. Ele deixa claro no texto que quem está cheio do Espírito Santo confessa o senhorio de Cristo. Isso está onde? Verso 3. Ora, quem está cheio do Espírito Santo confessa Jesus Cristo como o Senhor, que ele está dizendo no versículo 3. Ninguém pode dizer que Jesus Cristo é o Senhor se não for pelo Espírito Santo. Nenhuma pessoa que não esteja cheia do Espírito, que não seja batizada pelo Espírito no ato da conversão, pode dizer que Jesus Cristo é o Senhor se não estiver cheio dessa graça. Então, se batismo acontece ali, o que está acontecendo com esse povo? Quem é que está falando aí?
Como é que eles estão testificando? Como é que eles estão debaixo de senhorio? Eu não posso conceber a ideia de um espírito, uma primeira bênção e uma segunda bênção. Mas que bênção é essa? Então quer dizer que a primeira não é tão forte assim? É uma bencinha pequenininha e a outra é uma bençona maior? Não, um só espírito, um só batismo. Não existe dois batismos. Um só batismo, um só espírito e não dois batismos e não dois espíritos. Respeito a opinião dos irmãos que acreditam desse jeito, que acreditam dessa forma, respeito, e ninguém tem que mudar por aquilo que eu estou falando. Eu estou colocando a minha posição, a minha maneira de pensar sobre esse assunto. Mas a minha posição é essa: um só Espírito, um só batismo. Vamos ler mais texto. Então, no verso 3 está dizendo que quem está cheio do Espírito vai dizer, vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Vamos ler mais alguns textos aqui para corroborar isso que eu estou dizendo. Olha o que diz lá em Atos, capítulo 2. Atos, capítulo 2, o versículo de número 36. Diz assim: esteja absolutamente certo, pois toda a casa de Israel, de que este Jesus que vos é crucificado, Deus o fez Senhor e Cristo. Então eu confesso que Ele é Senhor e o Cristo enviado por Deus. Mas eu só posso fazer isso se eu estiver cheio do Espírito. Filipenses 2,11, vamos ver o que Paulo diz lá em Filipenses 2,11, também sobre esse mesmo assunto que nós estamos tratando aqui. Filipenses capítulo 2, versículo 11. E toda língua, olha o adjetivo de novo. Ele está adjetivando de novo. Olha, a gente viu isso em Coríntios, 1 Coríntios, nós vimos esse adjetivo aparecendo lá em Efésios, e ele está colocando de novo o mesmo adjetivo de novo aqui em Filipenses capítulo 2, verso 11. E toda língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus. Quem que vai fazer isso? Você pega um pecador confessando, uma pessoa que não tem o Espírito de Deus confessando que Jesus Cristo é o Senhor, e vivendo como se Cristo realmente fosse o Senhor, você pega algum pecador? Não. Você pega só os filhos de Deus, que uma vez reconhecendo seus pecados, que estão em Cristo, batizados por Cristo em seu bendito Espírito, nós confessamos que Jesus Cristo é o Senhor e vivemos como de fato Ele fosse nosso Senhor. Então veja que quem opera esta obra de fazer com que eu confesse que Ele é o Senhor é o Espírito. Vamos voltar lá em Atos, de novo em Atos, no capítulo 16 e verso 31. Então estou dando as razões, os motivos aí para você, porque que eu creio dessa forma que há um só batismo, e esse batismo acontece no ato da conversão e não pós-conversão. O que acontece pós-conversão, que está lá em Atos 2, um revestimento, um enchimento, e esse enchimento tem que ser constante, ou seja, ato contínuo. O pessoal vive uma espiritualidade picada, né? Hoje está lá em cima, amanhã está lá embaixo, hoje está lá em cima, amanhã está lá embaixo. É ato contínuo, o enchimento é ato contínuo. Então, continuamente eu tenho que estar cheio. E a ideia de cheio aqui, irmão, não é questão de ver língua, questão de falar, né? Questão de crente poderoso. A questão do enchimento aqui é a questão daquele cidadão que, como diz lá Jesus em Mateus capítulo 16, versículo 24 em diante, vinde a mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. A ideia do texto ali é alguém que toma a sua cruz de uma única vez. Ele pega, a ideia verbal ali é a ideia de que ele pega a sua cruz de uma única vez, coloca sobre o seu ombro e ato contínuo, ele segue de maneira linear o Cristo até o final da sua carreira. Você vê, ele passa dificuldade, passa reverses, passa tribulação, passa tantas situações que continua. Você vê o crente ali confessando que Jesus Cristo é o Senhor, confessando que Deus é bom, confessando que Deus é maravilhoso, mesmo debaixo de peia, mesmo debaixo de tribulação, de situações adversas, ele continua confessando. Isso é um crente cheio do Espírito Santo. Não é aquele que só fala em línguas, que só vê, não. É aquele crente, mas principalmente aquele crente que confessa continuamente, vive Cristo continuamente. Não é aquele galo carijó, tô fraco, tô fraco, tô fraco. Não, ele é o crente contínuo. Esse é o crente cheio. Esse é o crente espiritual.
Olha o que diz aqui em Atos capítulo 16, versículo 31. Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo, tu e tua casa. Ora, crê no Senhor Jesus Cristo. Como é que eu passo a crer se não for pelo Espírito Santo? E aqui, irmão, não estou colocando questão de calvinismo, de arminianismo. Isso é uma briga eterna que eu não quero nem me meter nisso daí. Deixa os caras se matar para lá. Eu estou falando da palavra de Deus. Crê. E esse crer, essa graça, quem dá para nós é Deus por meio do Espírito Santo. Isso aconteceu comigo há 25 anos atrás e continua acontecendo nos dias atuais. Então, eu só posso confessar que Ele é Senhor e viver como se fosse meu Senhor se eu estiver cheio do Espírito. Ato contínuo. Fui selado lá no ato da conversão, batizado lá no ato da conversão. Ato contínuo. Tenho que estar sempre nessa mesma continuidade. Lá de Atos 2, a mesma continuidade. Não pode ver, parece uma gangorra, um negócio até angustiante. Em cima, lá embaixo, lá em cima, lá embaixo. Então, eu só posso confessar que Ele é Senhor se for pelo Espírito Santo. Um outro ponto que Paulo está trabalhando aqui no capítulo de número 12 é essa questão. A manifestação dos dons espirituais beneficia o outro. Já expliquei. Então, a manifestação do dom está beneficiando o outro e não você mesmo. Você pode ver isso lá no versículo 7 de 1 Coríntios capítulo 12. Vamos ver lá, 1 Coríntios capítulo 12 e verso 7. Ou seja, a manifestação é soberana, não está no campo da sua vontade. Você acorda, hoje eu vou ter uma revelação, vou ter uma visão. Não está no seu poder. Está na soberania de Deus e do Espírito. Ele manifesta quando Ele quer e para beneficiar outro. Olha o que diz aqui: a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso para aquele que vai receber, não para aquele que está sendo usado. É isso que Paulo está trabalhando aqui no capítulo de número 12. Uma outra coisa, e aqui eu encerro, aliás, tem mais algumas coisas aqui. Uma outra questão aqui é que essa manifestação ela é tanto objetiva quanto subjetiva. Vou explicar. Então a manifestação ela é tanto objetiva quanto subjetiva. Ou seja, objetivamente porque nos diz que o Espírito está presente entre nós. Subjetivamente porque me diz que o Espírito está em mim, gerando o dom do Espírito, gerando a manifestação do Espírito em mim. Então por isso que a manifestação ela é objetiva, porque diz que Ele está entre nós. Subjetiva porque Ele está em mim, gerando a manifestação do dom do Espírito. Não sou eu quem gera essa manifestação, mas sim o Espírito quem gera essa manifestação. Uma outra questão do texto, isso está claro no texto aqui, é a ideia de batismo, que significa tornar-se um membro vivo da igreja pela conversão. Então o ato do batismo no Espírito Santo nada mais é do que me tornar membro vivo do corpo de Cristo ou da igreja de Cristo. Quando isso acontece? Em Atos 2? Não, isso acontece no ato da minha conversão. No ato da conversão eu me torno membro deste corpo vivo que é a igreja de Jesus Cristo. Outro ponto, é por meio do batismo no Espírito que o homem ele passa a ter um relacionamento vivo com Cristo. Quando é que eu passei a ter um relacionamento vivo com Cristo? A partir do batismo, a partir da conversão, onde eu fui batizado, onde o Espírito foi inserido, foi colocado em mim. A partir dali eu passo a ter um relacionamento vivo e eficaz com Cristo e contínuo com Cristo. Isso acontece onde? No ato da conversão. No ato da conversão, regeneração, santificação, ali que o Espírito vem, eu sou batizado no Espírito por Cristo, sou batizado no Espírito, ali estabelecido um relacionamento vivo com Cristo, relacionamento esse que eu não tinha antes da conversão. E se você ler também no versículo de número 13, Paulo vai dizer que foi nos dado de beber de um só Espírito.
Olha o que diz lá em Atos 12 e o versículo 13. Eu vou ler uma outra tradução aqui, ó. Pois em um só Espírito todos nós somos batizados em um corpo, que é judeus, que é grego, que é escravos, livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Olha só, de novo, de um só Espírito. Se você abrir lá em Gálatas, no capítulo de número 5, vamos ver o que diz aqui, Gálatas, capítulo 5, versículo, aliás, Gálatas capítulo 3, vai aparecer essa questão do beber. Gálatas capítulo 3, versículo 27 e 28, diz assim: porque todos, olha de novo adjetivando, de novo, porque todos quanto fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestiste. Aonde? Conversão. Dessarte. Não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem livre, nem liberto, nem homem, nem mulher. Porque todos, de novo, todos vós sois um em Cristo Jesus. Então, capítulo 12, Paulo está trabalhando da unidade que deve haver, unidade mediada pelo Espírito, e aqui em Gálatas ele vai falar de novo dessa unidade, ele vai falar de novo desse beber, dessa unidade que deve haver entre os cristãos. Tá? Então, olha, quando o crente está saturado do Espírito, há a frutificação. Então, quando o crente está saturado de Cristo, há a frutificação. A frutificação que está lá em Gálatas, no capítulo 5, a partir do verso 20 ou 22, que é o fruto do Espírito. Então, o crente cheio do Espírito, ele vai exemplificar o fruto do Espírito na sua vida. Olha como é que eu posso ler também essa questão do beber. Foi-nos dado beber um só Espírito. Ou também posso ler, todos somos saturados com um só Espírito. Então, não dois, mas um só Espírito. E aqui eu quero encerrar lendo uma análise de Calvino desse capítulo. E eu estou lendo este aqui, olha, se você quiser adquirir este livro aqui, uma análise de Calvino de 1 Coríntios, capítulo 3, o que eu estou usando aqui. E também tem esse outro livrinho aqui, olha, 1 Coríntios, capítulo 3, também dá para você entender essa questão. Então, são os livros que eu estou usando para esse material que eu estou produzindo aqui para vocês. E aqui eu encerro. Através do batismo, somos enxertados no corpo de Cristo. Então, quando isso acontece? Conversão. De modo a vivemos unidos. Então, Paulo está trabalhando a questão da unidade no capítulo 12 e na epístola inteira. Porque era uma coisa, a igreja de Corinto era uma coisa horrorosa, uma bagunça, uma desunião tremenda. Então, ele está trabalhando a questão da unidade. Então, através do batismo, somos enxertados no corpo de Cristo, de modo a vivermos unidos. Ora, aí é uma questão. Nós temos que viver, se somos batizados no Espírito, temos que viver unidos em Cristo. Agora, como é que eu posso viver unido em Cristo se eu crio duas classes de crentes dentro da mesma igreja? Aqueles que são batizados e aqueles que não são batizados. Como é que eu posso criar unidade se eu faço a cisão? E o Espírito não veio para fazer cisão, o Espírito veio para unir, mas nós conseguimos fazer cisão. Não, você você não é ainda. Então não cria unidade, eu crio desunião. Unidos uns aos outros, como membros, e nutrindo-nos de uma só vida. Então nós somos nutridos pelo Espírito. E essa única vida nós somos derramados sobre nós todos os dias pelo Espírito. Portanto, quem deseja permanecer na igreja de Cristo deve necessariamente devotar-se a esta comunhão, e esta comunhão mediada pelo Espírito. Então, querido, está aí minha opinião a respeito dessa questão do batismo do Espírito Santo. Eu creio que o batismo acontece no ato da conversão, não pós-conversão.
Eu creio em Atos capítulo 2, que fala de revestimento e enchimento, porque a atualidade da manifestação dos dons. Também respeito dos irmãos, nossos irmãos reformados, que o pessoal tem uma ideia fraca, que mas eles não creem no Espírito. Como é que eles não creem no Espírito? Então o que eles estão fazendo? Quem que está impulsionando eles a confessar que Jesus Cristo é o Senhor? Quem está impulsionando eles a trabalharem para Cristo? Quem que está impulsionando a trabalhar na questão missionária? Não é Espírito? Porque todos somos batizados no Espírito. Então, nossos irmãos reformados são batizados no Espírito, sim. A diferença é que eles não creem como nós cremos na questão, na atualidade dos dons, na manifestação dos dons. Então eu creio que batismo acontece no ato da conversão, creio em Atos 2, na realidade de Atos 2, do revestimento, do enchimento e da atualidade dos dons. A minha divergência aqui é só essa, porque nós colocamos uma barreira muito grande, barramos muita gente, paramos muita gente, criamos divisões dentro das igrejas, dentro dos ministérios, aquele é, aquele não é, por conta de uma análise que nós fazemos. Mas respeito, é a que está aí, é a que nós vivemos como pentecostais, é essa daí, mas isso não quer dizer que eu sou obrigado a aceitá-la. Eu respeito, mas não aceito a interpretação, porque eu creio que batismo acontece no ato da conversão. Como você também não é obrigado a aceitar o que eu estou colocando aqui. Eu estou colocando a minha opinião. Você é livre para você decidir o que você no que você quer crer, desde que você continue entendendo que Jesus Cristo é o Senhor. Deus abençoe e até o próximo vídeo.